O historiador, como qualquer cientista, já na universidade, na pós-graduação, quer dizer, ele tem que questionar o que ele está fazendo e ensinar o aluno a questionar também. Acho que isso faz parte da formação de cada um. Então, eu acho que para fazer história, quer dizer, e para fazer qualquer projeto de ciência, né, de uma ciência social como a história, é preciso ter questões. Sem elas, nós não vamos adiante nunca. A história da ciência é uma ciência que tem, vamos dizer assim, um início mais ligado aos cientistas de cada disciplina, né? Ela foi uma disciplina universitária ligada à medicina, principalmente no início, depois se abre para as outras ciências. A história das ciências feita por historiadores como eu, é bem mais recente, ela é, eu diria, dos anos 80, e não é do Brasil, isso é de um modo geral. Nos Estados Unidos isso vem dos anos 40, 50, e aí tem toda uma discussão onde seria o lugar da história da ciência dentro da universidade, se era de um departamento de história ou não. Lá ficou muito nos departamentos de história, na verdade. E a minha instituição, que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins, quando foi criado com uma coordenação, na época um departamento de História das Ciências, ele já vem com essa mescla, vamos dizer assim, com cientistas, que vêm de físicos, biólogos, e com historiadores. Então, já é uma instituição que vem integrada, né, dentro desse movimento mais recente do que é a História das Ciências. Eu acho que com isso a História das Ciências também mudou bastante o seu objeto de trabalho, né? Antes, quando se estudava, era muito mais os problemas da própria disciplina, buscando interpretar resultados, é o que hoje muito, ou por que algumas coisas não aconteceram numa determinada ciência e outras aconteceram, quer dizer, o que levou os cientistas a trabalhar de uma forma e não de outra. Então, isso mudou, quer dizer, mudou para questões mais sociais, justamente para as relações sociais das ciências, uma questão que dentro, né, do campo mais disciplinar, vamos dizer assim, foi muito forte, foi a questão das controvérsias científicas, ou seja, se passou a trabalhar mais a evolução do conhecimento sobre dadas disciplinas, ou sobre conhecimento mais geral, do que o resultado daquilo. Então, se desconstruiu a ideia de gênio, por exemplo, não é? Acho que isso é uma coisa importante de se pensar, que a história não é feita, a ciência não é feita por esses grandes nomes apenas, ela é uma construção, e esse grande nome ele está dialogando com vários grandes nomes também, então isso é uma coisa importante. Eu acho que esses trabalhos vieram contribuir para pensar essas ideias. E as questões políticas também que envolvem a própria produção da ciência, que muitas vezes limitam trabalhos científicos, uma coisa que a gente hoje está aí vivendo nas nossas instituições. Isso tudo veio à tona com essa outra visão, vamos dizer assim, da história da ciência, né? Ou da história das ciências mais sociologizada ou antropologizada, que vem com esse trabalho de historiadores, de sociólogos, que se integram à disciplina, à história da ciência, e ampliam o campo também, né? O campo, inclusive, de profissionais que trabalham com o tema. Eu acho que eu venho um pouco da herança da geração 68, que era polêmica, que gostava de política, que discutia política em casa. Eu venho de uma família muito politizada, então discutia muito com meu pai. Eu vivi muito a época do golpe do Estado de 64, esse início da ditadura, quer dizer, eu era adolescente praticamente, mas já vivenciei, já tive muita vivência disso. Então, acho que isso me levou, eu na época gostaria de ter feito sociologia, que era uma profissão assim até mais de moda, vamos dizer assim, todo mundo estava mobilizado para isso. Mas a minha formação eu não era muito forte em matemática, eu fiz, na verdade, a escola normal. E aí, depois é que eu fui fazer mais especializações nessa área, científica, vamos dizer assim. Então, eu acabei escolhendo História e não me arrependi. Eu encontrei o que eu estava buscando, vamos dizer assim, me situar socialmente, entender o que era
a vida social, como é que isso foi se transformando com o tempo. E daí para a história da ciência foi uma outra história, vamos dizer assim. Eu já estava formada, eu já estava fazendo mestrado, e nesse meio tempo eu entrei em contato com uns colegas franceses, que eu tinha vivido 2 anos na França, na verdade. E esse grupo estava trabalhando, na época, foi um projeto da USP, sobre as relações científicas da França com o Brasil. E eles vinham com uma visão muito, vamos dizer assim, imperialista. Na verdade, era o grupo que estava criando o grupo Ciência Império lá. E aí eu comecei a ver nos trabalhos que eu estava analisando que não era bem assim, que existia uma consciência nacional, existia uma preocupação em trabalhar a natureza. Na época era o que mais estava ali no Instituto Histórico preocupando, para o Brasil, né? No meio do século, o imperador Pedro II cria a comissão científica, então tudo isso estava dentro das minhas análises, vamos dizer assim, na época do mestrado. E aí eu recebo uma mensagem sobre o projeto, inclusive uma pequena publicação que eles estavam fazendo. Eu disse, mas não é bem assim, isso aqui não é uma dominação, um domínio europeu. Existe um pensamento aqui formado, se instituindo, existe uma ciência que está discutindo com a ciência europeia, praticamente no mesmo nível. Então, não é uma coisa dominada dessa forma, né? Existe, e aí vem toda uma crítica de conceitos que a gente vê ainda hoje aqui, ciência e periferia, essa coisa toda, que a gente começa a discutir, essa ideia não é bem assim. Enfim, e aí foi o começo de todo um trabalho que me levou depois ao doutorado, né? Uma preocupação que pelo menos fez parte dessa minha trajetória, vamos dizer assim. Então, buscar documentação, buscar informação, seja ela numa entrevista oral, seja ela num documento do século XVII, XVIII, XIX, é importantíssimo. Por exemplo, nessa questão da história da ciência, vamos dizer assim, a mudança do universo documental de trabalho ajudou muito a pensar também o que é essa ciência que se faz, né? Então, por onde os cientistas estão andando, o que é que está preocupando os cientistas para chegar a grandes teorias, aos grandes projetos que eles estão desenvolvendo, né? Eu acho que essa curiosidade de buscar respostas às nossas questões, ela permeia o trabalho científico de um modo geral.